Fala pessoal, bem-vindos ao canal Lealdade Alviverde. Meu nome é Lucas Leal e hoje a gente vai falar sobre os confrontos diretos do Palmeiras contra os 12 clubes grandes do Brasil. Eu considerei os clubes grandes, os três clássicos, né? Santos, São Paulo e Corinthians, além dos quatro do Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, os dois do Rio Grande do Sul, Inter e Grêmio, os dois de Minas, Cruzeiro e Atlético Mineiro, e eu também considerei o Atlético Paranaense. No caso, contando o Palmeiras, são 13 times, são 12 confrontos, né? Só que eu vou dividir em duas partes o vídeo. Primeiramente, nesse vídeo eu vou falar apenas dos clássicos, tá? Contra Corinthians, Santos e São Paulo. No outro vídeo a gente fala das outras equipes, que eu separei vários fatores. Eu separei o retrospecto geral, o retrospecto em mata-mata, as maiores goleadas, enfim. Eu vou passar aqui agora e a gente começa falando dos clássicos. E vamos começar com o maior clássico do mundo, né? O derby, Palmeiras e Corinthians. Quem não concorda que é o maior clássico do mundo é clubista, porque com certeza é o maior clássico do mundo, o Palmeiras e Corinthians. Então vamos lá. No confronto geral, foram 375 jogos até aqui, com 133 vitórias do Palmeiras, 113 empates e 129 derrotas. Já está considerando a vitória do Palmeiras agora por 1-0 lá na casa deles. Os números de hoje, né? Na data de hoje, todos os confrontos estão atualizados até a data do dia 2 de setembro, que é hoje. Se vocês estiverem vendo esse vídeo, sei lá, daqui um mês, um ano, pode já ter alterado alguma coisa, tá? Mas nesse caso é na data de hoje. Então, 133 vitórias do Palmeiras contra 129 do Corinthians. E interessante é que nos gols marcados também o Palmeiras tem vantagem, que são 537 gols marcados contra 491 gols sofridos pelo Corinthians, tá? Vamos lá, a primeira partida das duas equipes foi no dia 6 de maio de 1917. Ó. Palestra Itália venceu o Corinthians por 3-0 no estádio Palestra Itália. Na primeira partida entre as duas equipes, o Palmeiras já mandando ver, né? 3-0, um placar muito interessante, né? Para a primeira partida. E vocês vão ver que contra o Santos, por exemplo, daqui a pouco eu vou mostrar, já foi diferente, né? A primeira partida. Mas enfim. E a última partida, eu vou sempre falar a primeira partida e a última, que é bom que o pessoal, quando estiver vendo um vídeo daqui um tempo e tal, já consegue perceber mais ou menos até quando, né, tá valendo esses números, né? A última partida foi no dia 13 de agosto, Palmeiras venceu o Corinthians por 1-0 na Neoquímica Arena. Agora vamos para maiores goleadas. A maior goleada do Palmeiras, que o Palmeiras fez, foi no dia 5 de novembro de 1933. Palestra Itália venceu o Corinthians por 8-0, também no estádio Palestra Itália. A maior goleada do confronto é do Palmeiras, uma gigantesca goleada, né? Já a maior goleada do Corinthians em cima do Palmeiras foi no dia 27 de agosto de 1952, que o Corinthians venceu o Palmeiras por 5-1. E o jogo foi no Pacaembu. Juntando todos os mata-matas, Palmeiras e Corinthians se enfrentaram 22 vezes em mata-matas. Desses foram 13 vitórias do Palmeiras e 9 derrotas. 13 classificações, no caso, né? 13 classificações do Palmeiras e 9 classificações do Corinthians. Em finais, as finais eu coloquei já quais a gente venceu e quais a gente perdeu. Em finais, a vantagem é grande do Palmeiras. Ó. Foram 11 finais disputadas entre as duas equipes, com 8 vitórias do Palmeiras. 8 títulos palmeirenses. Ó. Foi o Campeonato Brasileiro de 94, foram 4 campeonatos paulistas, o 1936, 1974, 1993 e 2020, além de 2 torneios Rio-São Paulo, em 51 e 93, e um campeonato paulista extra, de 1938. Já o Corinthians venceu apenas 3 títulos em cima do Palmeiras, que foram 3 paulistas, em 95, 99 e em 2018, naquele absurdo daquele VAR, quando não existia VAR, né? No Allianz Parque. Bom, esses são os números contra o Corinthians. Agora vamos passar para o São Paulo. Um confronto muito equilibrado com o São Paulo. Vocês vão ver aqui agora, ó. São 338 jogos contra o São Paulo, né? No Choque Rei, com 114 vitórias do Palmeiras,
114 vitórias do São Paulo e 110 empates. Muito, muito, muito equilibrado mesmo. Pelo menos o confronto direto, nos confrontos entre os dois bem equilibrados. É porque no mata-mata o São Paulo leva uma vantagem até grande em cima da gente. Mas no geral é muito equilíbrio mesmo. Em gols, foram 444 gols marcados pelo Palmeiras, 439 pelo São Paulo, ou seja, também bem próximo, né? 5 gols de diferença. Vamos lá, a primeira partida das duas equipes aconteceu no dia 30 de março de 1930, empate entre São Paulo e Palestra Itália em 2-2 no Estádio da Floresta. Se eu não me engano, São Paulo nessa época ainda chamava São Paulo da Floresta ainda. Nem era a equipe exatamente o São Paulo atual, que eu acho que São Paulo mesmo foi fundado em 1932, alguma coisa assim, foi na década de 30. Então, assim, é meio que um time que originou o São Paulo, mas consideram esse a primeira partida entre as duas equipes, empate em 2-2. Já a última partida foi aquele confronto da Copa do Brasil no Allianz Parque no dia 14 de julho. Palmeiras venceu por 2-1 São Paulo, mas perdeu nos pênaltis, né, naquele jogo absurdo do VAR também, né, mais um absurdo que deu um pênalti inexistente ainda que estava impedido e nem fizeram a linha de impedimento. Enfim, essa foi a última partida entre Palmeiras e São Paulo que o São Paulo classificou. As maiores goleadas, ó, do Palmeiras em cima do São Paulo foi no dia 19 de maio de 65, 5-0 do Palmeiras em cima do São Paulo. O jogo foi no Pacaembu. E a maior goleada sofrida do Palmeiras pelo São Paulo foi no dia 26 de março de 39, 6-0 para o São Paulo, no estádio da Rua da Moca. As duas equipes já se enfrentaram 20 vezes em mata-matas e o São Paulo tem uma grande vantagem, porque são 15 vitórias deles contra 5 nossas, né? 5 vitórias do Palmeiras e 15 vitórias do São Paulo. Mas em finais não são muitas, são apenas 3 finais e o Palmeiras venceu um, que é o Paulista desse ano, né? Aquela virada muito, nossa, muito incrível para quem estava no estádio, foi um negócio espetacular. E teve duas derrotas, dois vice-campeonatos. Foi dois paulistas também, em 92 e no ano passado, em 2021. E agora vamos falar do Santos, né? Onde o Palmeiras tem a maior vantagem no confronto geral, né? Ó, são 345 jogos contra o Santos, 148 vitórias do Palmeiras, 91 empates e 106 derrotas. Ou seja, são mais de 42 vitórias a mais que o Palmeiras tem em cima do Santos. Olha os gols também, ó. São 579 gols marcados pelo Palmeiras contra 482 gols do Santos. A primeira partida da história entre as duas equipes foi a maior goleada também do Santos em cima do Palmeiras, ó. Primeira partida no dia 3 de outubro de 1915. O Palmeiras tinha um pouquinho mais de um ano de existência. O Santos venceu por 7-0 o Palestra Itália. Já a última partida entre as duas equipes foi no dia 29 de maio desse ano. O Palmeiras venceu o Santos por 1-0 na Vila. Já vamos falar agora das maiores goleadas, né? Eu já vou pôr aqui a sofrida, que foi a mesma, né? Nesse primeiro confronto, o Santos fez 7-0 no Palestra. E a maior goleada do Palmeiras no Santos foi 8-0. Também o Palestra ainda fez 8-0 no Santos no dia 11 de dezembro de 1932. Então o Palmeiras tem 8-0 em cima do Santos e do Corinthians, tá? Em mata-matas, o Santos tem uma leve vantagem, são 18 mata-matas entre Palmeiras e Santos, com 7 classificações do Palmeiras e 11 desclassificações, né? Já em títulos, são 8 disputas de títulos, 4 vitórias para cada lado. O Palmeiras tem as vitórias mais emblemáticas, tá? Ó, são a maior de todas, né? A Libertadores de 2020, o Palmeiras venceu. Tem a Copa do Brasil de 2015 e 2 campeonatos paulistas, em 28 e em 60. Já o Santos, os títulos deles é o Paulista de 2015, uma taça Estado de São Paulo de 1970 e 2 torneios Início em 26 e em 37. Então, esses são os títulos que o Santos ganhou em cima do Palmeiras. Então, assim, o Palmeiras tem uma vantagem, a maior parte é vantajoso para o Palmeiras. O São Paulo está empatado, né? No confronto direto, o Palmeiras tem vantagem em cima do Corinthians e do Santos. E empatado com o São Paulo. Nos mata-matas, a gente tem uma grande vantagem do Corinthians. A gente perde de pouco do Santos, só que os torneios mais significativos a gente que venceu. E o São Paulo tem uma vantagem em cima do Palmeiras nos mata-matas. Então, assim, o Palmeiras é muito
no geral, nos confrontos diretos, o Palmeiras é muito forte. Vocês vão ver na próxima parte que eu vou falar das outras equipes. O Palmeiras tem praticamente vitórias contra todos os times, já dando spoiler aí. Mas tem alguns que o Palmeiras perde, mas vocês vão ver na próxima parte. Mas é isso. Se vocês gostou, curtam o vídeo, compartilhem, deixem o comentário de vocês aí. Aí depois eu lanço a segunda parte falando dos outros confrontos diretos. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, galera, e até o próximo vídeo. Tchau.